Vou fazer um ponto alto na peça inteira, ok? Então, já vou passar para meu trabalho original. Tá vendo? Eu fiz ponto alto nela inteira. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão escolher qual o ponto que vocês vão querer fazer de ponto fantasia. No meu caso, eu resolvi inventar o meu ponto fantasia, certo? Então, nessa partezinha clara dá para você ver bem qual foi o meu ponto fantasia. Ok? Eu fiz ponto alto, 10 carreiras de ponto alto, depois simplesmente eu vim, fiz uma correntinha e pulei uma casa. E aí concluí. E assim por diante. Eu usei também um ponto relevo. Pois então, vamos aprender a fazer o ponto alto, certo? Como minha peça tem várias cores, então eu tô sempre cortando o fio. Como é que eu fiz meu ponto alto? Meu ponto fantasia. A primeira carreira foi toda de ponto alto. A segunda carreira eu fiz o quê? 10 pontos altos. E aí eu fiz uma correntinha, um ponto relevo. 10 pontos altos, uma correntinha, um ponto relevo. Como a gente vai ver aqui. Um ponto importante desta peça é o seguinte. Como ela é feita já em círculo, eu já venho moldando ela ao meu corpo. Por exemplo, essa parte de baixo aqui vai ficar abaixo do meu quadril, então ela é mais larga. À medida que eu fui subindo a peça, que ela foi crescendo, eu fui diminuindo. Dá para você ver bem claramente aqui, ó. Quando eu coloco o ponto onde eu tô, comparado à peça completa, a parte de baixo você vê que ela é maior. Eu já reduzi uns 3 dedos aqui, ó, na peça, ok? Vamos então. Isso eu fui fazendo aos poucos, tá, gente? Aqui eu tenho 10 pontos altos. Quando eu chego aqui eu tenho 8. Então, aos poucos eu fui reduzindo para moldar no meu corpo a peça. Vocês vão fazer a mesma coisa. Então, ó, vamos ao ponto fantasia como eu fiz. Como é meio enviesado, tá vendo? Ele é meio enviesado. O que que acontece? Eu tô sempre jogando pro lado. Então, tá vendo aqui onde eu tinha uma lacuna, né? Que eu fiz a correntinha e pulei um ponto alto. Eu joguei a corrente por cima. Vou fazer uma correntinha, pulo um ponto alto. E aí o próximo ponto alto eu pego por trás. Tá vendo? Fiz uma correntinha, pulei um ponto alto e um segundo ponto alto eu vou pegar por trás. Quando eu pegar por trás, eu faço o ponto alto normal. Vocês vão tomar cuidado para vocês não pularem o ponto seguinte, ok? O ponto seguinte você coloca o ponto alto normalmente. E aquele mesmo esquema, vai contando que é para você não se perder. Então eu sei que eu tenho 8 pontos altos. O último ponto alto sempre vai cair naquela lacuna que vocês deixaram, certo? E aí você vai fazer uma correntinha e um ponto relevo. O ponto relevo nada menos do que você pegar o ponto alto por trás, tá vendo?
E aí, ó, você faz o ponto alto. E lembrando que você não pode esquecer do ponto vizinho. Por isso que é importante você contar. No meu, como já disse para vocês, eu iniciei com 10 pontos altos. E à medida que minha peça foi crescendo, eu fui medindo no meu corpo e daí eu fui reduzindo, certo? Tem pessoas que têm o busto largo. Então, se você tem um busto largo, o que é que você vai fazer? Na cintura você vai afinar, mas quando você for subindo, você vai ter que aumentar. Como é que você vai aumentar? Vou dar um exemplo aqui. Para aumentar, eu pego em alguma casa desta e faço 2 pontos altos. E você vai aumentando conforme necessário. E como você fez para reduzir? A mesma coisa, só que o modo inverso. Aqui era para eu ter 8 pontos altos e eu fui reduzir. Para reduzir eu fiz o quê? Pulei um ponto alto e fiz o ponto alto no vizinho, na casa vizinha. Com isso eu pulei um ponto e fui fazendo isso gradativamente na peça até eu atingir a largura desejada, ok? Então vocês vão trabalhando este ponto fantasia. É um ponto fantasia bem simples. Como eu já avisei, quando vocês fizerem um ponto relevo, vocês não esqueçam que aqui do lado tem outro ponto para você estar trabalhando, ok? Você não esquecer, porque senão você vai estar reduzindo sua peça sem querer. É importante contar. Sempre tá contando, sempre tá monitorando, ok? Aqui, por exemplo, eu fiz uma redução. Tentar botar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo que eu fiz uma redução? Mas quando minha peça estiver completa, não vai dar para perceber que foi feita essa redução. Para eu me certificar que está tudo bem, o que é que eu vou fazer? Sempre contar, como eu já disse para vocês. Então, eu sei que é para eu ter 8 pontos altos, então eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se vocês forem reparar, eu escolhi trabalhar com listras. Ok? Então, minhas listras, elas vão aumentando e diminuindo. A escolha foi minha. Vocês podem fazer de acordo com a criatividade de vocês. No meu caso, como é que foi que eu fiz? Aqui é aquela parte do ponto sanfonado, fiz um ponto alto em seguida e cortei a linha. Fiz aquele nozinho e reiniciei com este tom de azul. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, não esquecendo do ponto fantasia, e fiz uma do azul escuro. Aí eu fui lá e coloquei o azul claro. No azul claro eu escolhi botar, no azul escuro eu pus 5 carreiras, ou no azul médio eu botei 5 carreiras, no azul escuro eu botei uma, e no azul claro eu botei 4.
Aí o que que eu fiz? Eu fui fazendo, fui aumentando. Aumentei o azul escuro para 2 carreiras e diminuí o azul, o médio, para 3. À medida que eu vou diminuindo de um, eu vou aumentando no outro. Mas foi eu que escolhi fazer dessa forma. Vocês vão escolher de que forma vocês querem. E se quiser trabalhar com cores. Caso não, faz a peça toda de uma cor só. Vocês viram aqui que para iniciar novamente é simplesmente fazer aquele nozinho inicial da peça, colocar aqui e ir seguindo, ok? Eu vou terminar essa parte do vídeo aqui e vou voltar posteriormente com a segunda parte do vídeo e daí já mostrando como é que a gente vai trabalhar o decote e as mangas, ok? Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Beijos! Até mais, até a parte 2 do vídeo.